Esse é o Meados e Arranhões número 11 e hoje eu vou falar um pouquinho sobre planejamento e metodologia dentro da dança do ventre. Com relação ao planejamento, eu acredito que de um modo geral tenha que ser construído prioritariamente de técnica oriental, que são os de sempre, os redondos e oitos e ondulatórios, shimis diferentes e drops e batidas e básico egípcio, tranco, esse tipo de técnica básica oriental. Eu acredito que isso tenha que estar em todos os níveis e todos os anos. Todo ano, de alguma maneira, passar por toda essa movimentação novamente para desembaraçar, para não pegar pó, para criar. Essa é a primeira coisa do planejamento. Segunda coisa é a atualização técnica de mercado. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, a gente podia dançar com o braço aqui. Hoje em dia não pode mais. Há 20 anos atrás, uma bailarina não precisava saber fazer pirueta para dançar. Hoje em dia precisa, a não ser que ela seja uma bailarina, que tem uma carreira, que não depende da opinião de absolutamente ninguém, que esteja estável, contente, feliz lá no lugar que ela está. A gente precisa de uma técnica mais apurada, mas o que eu digo é uma técnica de dança universal. Uma bailarina de dança do ventre em 2018, ela tem que saber girar, ela tem que ter postura, ela tem que conhecer postura de braço, conhecer nomenclatura de port de bras, de passo de balé. Então, pelo menos o elementar do balé ou de dança universal também tem que entrar para esse planejamento. Outro ponto que para mim é obrigatoriedade é folclore árabe básico, o que eu considero básico. Said e Halig, pelo menos, para você poder se virar no caso de mise-en-scène, de rotina oriental, que compreende esses dois estilos também e são estilos praticamente exigidos de um modo geral pelo mercado. Então também é uma questão, uma coisa de planejamento que eu acredito que todas as escolas e níveis devam dar. E obrigatório também estilo ballad, né? Estilo mais old school, braço mais baixo, quadril molinho, tudo mais associado, mais tranquilo, o ballad de um modo geral. A partir desse ponto aí, eu já tenho todos os movimentos obrigatórios, os básicos da dança do ventre, uma estrutura de dança universal que possa colocar essa menina num patamar de competitividade interessante dentro do mercado para poder ensinar, se comunicar, nice, legal. Um outro lugar, os folclores básicos e o ballad. Desse lugar aí em diante, aí já tem uma bifurcação, trifurcação, quadrifurcação a partir do estilo. Então, pelo menos dividir o que é árabe de oriental não árabe. Isso aí muda, implica no planejamento. Então, se é uma dança do ventre, Sharkia, tradução ao pé da letra, é dança oriental, não dança do ventre. Se a dança oriental é árabe, aí eu preciso de um aprofundamento dentro da técnica árabe, conhecer história, leitura, arranhar o idioma, cronologia de bailarinas árabes, conhecer um pouco mais do perfil do mundo árabe. Aí, claro que, né, eu recomendo por razões muito óbvias as egípcias, né? Então, quem é que dançou no Egito e o que elas fazem ou não define muito do que é certo e errado dentro de um planejamento. Mas se o estilo onde a menina trabalha não é árabe, não pretende ser, aí o planejamento já vai para um outro lugar que eu particularmente nem sei que lugar é esse. E é literal mesmo, uma questão literal minha, eu não tenho ideia do que fazer a partir daí. No meu caso, o que eu trabalho é essas questões técnicas que eu falei para vocês há pouco e aprofundar isso e traduzindo à medida que a gente aprende de uma linguagem corporal nossa, ocidental brasileira, para uma linguagem árabe. Então, como uma mulher árabe pega um café, para mim é assunto que cai dentro do meu planejamento, mas aí já é uma questão de estilo. Com relação à metodologia de ensino, por falta de palavra melhor, é uma zona, infelizmente. Cada um chama os passos do que bem entende, tem um monte de apelidos, cada um ensina de um jeito. É uma confusão, assim. Para mim, o ideal seria se nós tivéssemos, as grandes escolas, assim, tivessem alguma comunicação
para definir como é que é um 8 para cima, como é que eu chamo um 8 para cima, se eu chamo 8 para fora, de 8 para trás, se eu chamo, sabe? Pelo menos isso para facilitar um pouco a vida de quem está começando, de quem está estudando. Mas, infelizmente, devido também a peculiaridades muito amadoras do nosso mercado, a gente não tem condição de fazer isso. Porque não existe um sindicato, não existe uma organização. Existe sim uma ou outra panela que discute lá entre a sua panela o que a panela concorda. Então, para chamar todas as bailarinas, digamos, das principais escolas de São Paulo ou do Brasil, eu teria que definir o que significa ser uma principal escola, e isso já ia dar um puta de um problema, porque a dona da maior escola de tal lugar é a arqui-inimiga da outra dona, então já ela quer discordar só porque é da outra. Então, as questões pessoais, que é o que mais amadorizam, por assim dizer, a técnica dentro do mercado, infelizmente nos impedem de crescer nesse sentido, porque a gente não se leva muito a sério. Com relação aos apelidos que a gente coloca em passos, meu Deus, eu tenho um que se chama sapo louco de ácido, eu tenho um sapo de franja, eu tenho um pêssego transcoisal. Que mais que eu tenho? Ampulheta, cada nome, ovo de cobra, macaca com macaquinho, tenho 8 grávido. Essas nomenclaturas, esses nomes engraçados, esses nomes pitorescos, eles fazem sentido dentro dos grupos regulares. Por quê? Porque eu desenho o tal do sapo, aí eu conto uma história sobre o sapo, eu desenho o tal do pêssego. Então as meninas, é um jeito de manter uma certa descontração dentro da sala, e são caminhos para ajudar a lembrar, porque realmente o sapo de franja, eu consigo desenhar esse movimento e é um sapo com uma franja, então auxiliar técnico dentro da sala de aula para os regulares. Agora, se eu vou dar esse passo num outro país, ou numa outra escola, ou num outro workshop, é claro que eu não vou chamar por essa nomenclatura. Um sapo, a saber, é a mistura de meio 8 para baixo, um balanço no quadril aqui na vertical, e meio 8 para cima, e desenha uma franjinha aqui. Enfim, o resto só fazendo aula comigo para entender. Mas, às vezes, criar um nome para um passo pode atrapalhar não só o ensino, mas a comunicação das alunas entre si. Então, eu não consigo ver, sinceramente, uma possibilidade de estabelecer uma metodologia. O que talvez a médio prazo aconteça seja método Jader Jabel, método fulana de tal. Então, talvez eu seja uma das fulanas de tal a dizer vamos fazer tal coisa de tal jeito. Aí é um método mesmo meu, pessoal, porque eu acho que juntar todo mundo para conversar e decidir, eu não consigo imaginar conhecendo o mercado, sinceramente, isso acontecer por questões muito mais pessoais do que profissionais. Bom, eu falei aqui bastante do que já tem, né, do que já está acontecendo, né, a minha experiência sobre o que já aconteceu no mercado, falar um pouquinho do que ainda pode acontecer. Por exemplo, uma menina que vai começar a dar aula agora, como é que ela começa, por onde que ela começa, ela cria a própria metodologia. Bom, eu acredito que ela comece que nem uma menina brincando de casinha, um pouco imita a mãe. Eu acredito que ela comece um pouco parecido com a professora dela. Bom, já que a gente passa, né, na carreira, é muito difícil uma menina que tem uma carreira, sei lá, faz 10 anos que ela dança, ela está 10 anos com a mesma professora. Normalmente não, passeia, circula, briga, essas coisas, e às vezes mesmo sem briga a menina quica de um lugar para o outro. Bom, ela muda de uma escola para outra, mudou completamente o método. Ela fala, meu Deus. Escolhe dentro dos métodos e planejamentos que você experimentou o que tem melhor resultado.
E aí vem aquele gosta, não gosta. Então, cuidado, hein? Eu não falei o que você mais gosta, eu falei o que tem mais resultado. Então, você teve aula com 4 professoras diferentes, A, B, C, D. Percebeu que a professora C consegue alcançar melhor os alunos, porque você não tem que pensar como aluna. Então, não é o método que agrada você, é o método que tem mais eficiência. Então, aquele é um bom caminho para você começar. E no meu trabalho, na minha sugestão para todo mundo, é ter apoio de outras artes, é trazer literatura, é trazer obras de artes, é trazer escultura para dentro da sala de aula, música, para que cada jeito diferente de aprender tenha o seu espaço e o seu lugar. Esse foi o Meados e Arranhões número 11, lembrando sempre que você tem toda a liberdade de participar, comentar, cornetar, compartilhar, curtir. A casa é sua, Meados e Arranhões é nosso. E não se esqueça de carregar o nome do Brasil com você, da sua cidade, da Dança do Ventre que é feita aí na sua cidade, com os hashtags Dança do Ventre do Brasil, Dança do Ventre Brasil, Dança do Ventre São Paulo, SP, RJ, BH, BASA. Seja muito bem-vindo. Até a próxima. Desculpa, bicha, ela vai escorrendo, é uma tarraxa broxa. Como é que ela faz? Escolhe. Nossa, esse capricho é um extraterrestre, né?